Quantas vezes você disse sim quando, no fundo, queria dizer não? Imagine como seria sua vida hoje se, em cada uma dessas situações, você tivesse tido coragem de se posicionar. Quantas dores você teria evitado? Quantas oportunidades de se respeitar você deixou passar? Hoje eu vou te falar algo extremamente importante que quase ninguém te contou sobre isso. E você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você se enxerga e se posiciona no mundo. Mas antes de continuar, se inscreva agora no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Agora me responde com sinceridade. Você sente que vive tentando agradar todo mundo? Que acaba assumindo responsabilidades que não são suas? Que se sente culpado só de pensar em negar algo para alguém? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Estudos na área da psicologia mostram que o cérebro humano, especialmente em ambientes sociais, tende a evitar conflitos como uma forma de autoproteção. Isso significa que, muitas vezes, dizer sim não é uma escolha consciente, é um reflexo condicionado. Pesquisas em neurociência comportamental indicam que, quando evitamos desagradar alguém, o cérebro ativa áreas associadas à recompensa imediata. É como se, por alguns segundos, você se sentisse aceito, aprovado, pertencente. Mas existe um preço escondido nisso. Porque, ao mesmo tempo, você começa a se afastar de si mesmo. E aqui está algo que poucas pessoas percebem, cada sim que você diz para os outros. Quando deveria dizer não, é um não silencioso que você diz para si mesmo? Pense nisso. Quantas vezes você abriu mão do seu tempo, da sua energia, do seu descanso, só para não decepcionar alguém? Quantas vezes você ignorou o que estava sentindo para manter uma aparência de paz? Isso não é maturidade emocional. Isso é autonegligência disfarçada de gentileza. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. É algo gradual. Pequenas concessões, pequenos desconfortos ignorados. Até que, quando você percebe, já está vivendo uma vida que não reflete quem você realmente é. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode ser desconfortável, mas necessária. Quem você está tentando ser para ser aceito? Porque muitas vezes, a dificuldade de dizer não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o medo de rejeição, com a necessidade de aprovação, com feridas emocionais que ainda não foram curadas. Cientistas da área do comportamento humano já demonstraram que experiências de rejeição, principalmente na infância, podem moldar padrões de submissão na vida adulta. E isso se manifesta exatamente assim, na incapacidade de impor limites. Mas existe um ponto de virada, e ele começa com consciência. Quando você entende que dizer não é rejeitar o outro, mas sim respeitar a si mesmo, tudo começa a mudar. Porque limites não afastam as pessoas certas. Eles afastam as erradas. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como começar? Como mudar algo que parece tão automático? Calma, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona. Porque você age assim e, principalmente, como desenvolver a força emocional para se posicionar sem culpa. E a última parte desse conteúdo vai te revelar algo tão poderoso que pode redefinir completamente a forma como você lida com suas decisões. Mas antes de seguir, eu quero te convidar a participar ativamente. Se você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não, escreve aqui nos comentários: a partir de hoje, eu escolho me respeitar. Esse simples ato já é o primeiro passo para quebrar esse padrão. Agora respira fundo. Porque o que você vai entender a seguir pode te fazer enxergar coisas que você nunca percebeu antes. Agora pense. Aquela última vez em que você disse sim mesmo estando cansado, sem tempo ou simplesmente sem vontade. Talvez tenha sido no trabalho, em um relacionamento, na família. E naquele momento, você até tentou se convencer de que estava tudo bem. Mas depois veio o peso, o cansaço. Às vezes até um certo ressentimento silencioso. Isso não acontece por acaso. Pesquisas na psicologia comportamental mostram que o ser humano cria padrões automáticos para evitar desconforto imediato. Dizer não pode gerar tensão, rejeição ou conflito. Então o cérebro escolhe o caminho mais fácil no curto prazo.
mas ignora completamente o impacto no longo prazo. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O problema não é dizer sim. O problema é dizer sim quando isso te machuca, porque toda vez que você se coloca em segundo plano, você está ensinando ao mundo que seus limites não precisam ser respeitados. E as pessoas aprendem rápido. Se você nunca se posiciona, se nunca nega, se sempre se adapta, os outros começam a esperar isso de você. Não porque são necessariamente ruins, mas porque você condicionou essa dinâmica. É como um acordo silencioso que você mesmo criou sem perceber. Agora me responde. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado enquanto as outras pessoas pareciam nem perceber o quanto você estava se esforçando? Isso gera algo perigoso, frustração acumulada. E essa frustração não desaparece, ela se transforma. Pode virar ansiedade, irritação, cansaço constante, ou até um distanciamento emocional das pessoas ao seu redor. Cientistas que estudam o estresse emocional já demonstraram que a ausência de limites claros aumenta significativamente os níveis de exaustão mental, afetando até mesmo a capacidade de tomar decisões. Ou seja, quanto mais você evita dizer não, mais difícil fica dizer não no futuro. É um ciclo. Quando você não se posiciona, você começa a perder a conexão com a sua própria identidade, porque suas escolhas deixam de ser baseadas no que você sente e passam a ser baseadas no que os outros esperam. Isso é extremamente perigoso. Imagine construir uma vida inteira baseada em expectativas externas. Um trabalho que você não gosta, relações que te drenam, compromissos que te esgotam. Tudo isso sustentado por um padrão que começou com pequenas concessões. Agora presta atenção nisso. Você não precisa se tornar uma pessoa fria, distante ou egoísta para aprender a dizer não. Isso é um mito. Na verdade, estudos na área da inteligência emocional mostram que pessoas que estabelecem limites claros têm relacionamentos mais saudáveis, mais respeitosos e mais duradouros, porque elas não se anulam, elas se posicionam com clareza. Dizer não é, na verdade, um ato de honestidade. É dizer, eu me respeito o suficiente para não me abandonar. Isso exige coragem, porque sim, no começo pode gerar desconforto. Algumas pessoas podem estranhar, outras podem até se afastar. Mas deixa eu te dizer algo com total clareza. Quem só fica na sua vida quando você diz sim para tudo? Nunca esteve realmente lá por você. Agora eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar a sua forma de pensar. O que você está perdendo ao não dizer não? Talvez seja sua paz, seu tempo, sua energia, ou até mesmo sua autoestima. E aqui entra algo fundamental. Aprender a dizer não começa na fala. Começa na consciência do seu próprio valor. Porque quando você entende que seu tempo é limitado, que sua energia é preciosa e que sua saúde emocional não pode ser negociada, o não deixa de ser um problema e passa a ser uma necessidade. Mas existe uma armadilha que impede muitas pessoas de dar esse passo. A culpa. Aquela sensação incômoda que surge quando você tenta se priorizar. Como se você estivesse fazendo algo errado. Como se estivesse decepcionando alguém. Só que essa culpa não é um sinal de erro. É um sinal de mudança. É o seu cérebro reagindo a um padrão antigo sendo quebrado. E se você não entender isso, vai acabar desistindo no meio do caminho. Eu vou te mostrar exatamente como lidar com essa culpa, como se posicionar sem se sentir mal e quais são os passos práticos para começar a dizer não com segurança, respeito e firmeza. E acredite, o que você vai descobrir pode transformar completamente a forma como você se relaciona com as pessoas e consigo mesmo. Chegou o momento mais importante até aqui, como, na prática, começar a dizer não sem culpa, sem medo e sem destruir seus relacionamentos. Porque saber é uma coisa, aplicar é outra completamente diferente. Primeiro, você precisa compreender algo essencial. Você não precisa justificar excessivamente o seu não. Muitas pessoas erram exatamente aqui. Sentem que precisam dar longas explicações, criar desculpas elaboradas ou até mentir para evitar desconforto. Mas isso enfraquece sua posição. Estudos na área da comunicação assertiva mostram que quanto mais você se explica tentando evitar rejeição, mais inseguro você parece.
E mais espaço abre para que o outro tente te convencer a mudar de ideia. Um não saudável é simples, direto e respeitoso. Algo como: eu não posso assumir isso agora, hoje não é possível para mim. Sem agressividade, sem culpa, sem excesso. Agora me responde. Por que isso parece tão difícil? Porque, na sua mente, dizer não ainda está associado à perda. Perda de aprovação, de conexão, de aceitação. Só que existe uma inversão poderosa que você precisa fazer a partir de hoje. Cada não que você diz com consciência não é uma perda. É um investimento. É um investimento na sua paz, na sua energia, no seu futuro. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. É fundamental aprender a tolerar o desconforto inicial, porque ele vai existir. Isso não significa que você está errado. Significa que você está saindo de um padrão antigo. Pesquisas sobre mudança de comportamento mostram que qualquer quebra de hábito ativa um sistema de alerta no cérebro. É como se algo dentro de você dissesse: isso não é seguro. Mas na realidade, o que não é seguro é continuar se anulando. Agora presta atenção nisso. Você não controla a reação das outras pessoas. Isso é libertador. Você pode ser educado, claro, respeitoso. E ainda assim, alguém pode se incomodar com o seu não. E tudo bem, isso não invalida sua decisão. Porque maturidade emocional não é evitar desconfortos externos. É sustentar suas escolhas internas. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe uma técnica simples e extremamente eficaz que especialistas recomendam para quem quer desenvolver limites mais fortes. É o que muitos chamam de pausa consciente. Antes de responder automaticamente com um sim, você cria um pequeno espaço, você respira e diz algo como: deixa eu pensar e te retorno. Esse pequeno intervalo muda tudo, porque você sai do automático e entra na escolha. E nesse espaço, você pode se perguntar: isso faz sentido para mim? Eu realmente quero isso? Eu tenho energia para isso? Se a resposta for não, então você já sabe o que precisa ser dito. Agora, talvez uma das maiores dificuldades esteja nos relacionamentos mais próximos. Família, amigos, pessoas que você ama. Porque nesses casos, o peso emocional é maior. Mas aqui vai uma verdade importante: limites não afastam amor verdadeiro. Eles fortalecem. Relacionamentos saudáveis não são construídos com sacrifício constante, mas com respeito mútuo. Se você precisa se anular para manter alguém por perto, isso não é conexão, é dependência emocional. E eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas também pode ser o início da sua libertação. Agora deixa eu te provocar com uma pergunta direta. Você prefere um relacionamento onde você é aceito sendo quem realmente é? Ou um onde você precisa se moldar o tempo todo para não perder o outro? A resposta para essa pergunta define tudo. Quando você começa a dizer não com clareza, algo surpreendente acontece. Você começa a atrair pessoas que respeitam seus limites. Porque você muda o padrão. Você deixa de ser alguém disponível para tudo e passa a ser alguém que escolhe com consciência. E isso aumenta o seu valor, não só para os outros, mas principalmente para você mesmo. O que realmente está por trás da dificuldade de dizer não? E como isso pode estar conectado com algo muito mais profundo dentro de você? E quando você entender isso, tudo muda. A verdadeira dificuldade de dizer não está na palavra. Está na forma como você se enxerga. Pense com honestidade. No fundo, você acredita que merece ser respeitado? Você sente que sua vontade tem valor? Ou, de alguma forma silenciosa, você aprendeu que precisa merecer o amor, a aceitação e o reconhecimento? Porque é exatamente aqui que tudo se conecta. Estudos na área da psicologia profunda mostram que pessoas que têm dificuldade em impor limites muitas vezes carregam uma crença inconsciente de que precisam agradar para serem aceitas, como se o amor fosse condicionado ao comportamento. Isso muda completamente a forma como você vive. Você passa a negociar sua paz para manter conexões. Passa a se adaptar constantemente, passa a se diminuir, tudo para não correr o risco de ser rejeitado. Mas aqui está a verdade mais poderosa que você precisa ouvir hoje. Você não precisa se sacrificar para ser digno de respeito.
Você não precisa dizer sim para ser amado. E você não precisa se perder para pertencer. Quando você entende isso de verdade, algo dentro de você muda, porque o não deixa de ser um confronto e passa a ser um reflexo da sua identidade. Você começa a perceber que limites não são barreiras, são pontes para relações mais verdadeiras. E talvez, pela primeira vez, você começa a se escolher sem culpa. Agora me responde, o que aconteceria com a sua vida se, a partir de hoje, você começasse a se respeitar de verdade? Talvez você tivesse mais tempo, mais energia, mais clareza. Talvez seus relacionamentos fossem mais leves, mais sinceros. Talvez você se sentisse mais inteiro. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas extremamente poderosa. A decisão de não se abandonar mais. Porque toda vez que você ignora o que sente, toda vez que você se força a aceitar algo que não quer, toda vez que você diz sim contra a sua vontade, você está, aos poucos, se afastando de quem você realmente é. Mas isso pode parar hoje, agora, neste momento. Você não precisa esperar o momento perfeito. Não precisa de aprovação. Não precisa de validação externa. Você só precisa dar o primeiro passo. E talvez esse primeiro passo seja pequeno. Talvez seja dizer não para algo simples. Talvez seja se posicionar em uma situação que você normalmente evitaria. Mas esse pequeno passo muda tudo, porque ele quebra o ciclo. E quando você quebra esse ciclo, você começa a construir algo novo, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de viver, uma nova versão de você. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários: eu serei uma nova versão. Essa não é apenas uma frase. É uma decisão, um compromisso com você mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma tocou algo dentro de você, se inscreve agora no canal. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque essa mensagem pode ser exatamente o que alguém está precisando para começar a se libertar. Agora a escolha é sua. Você continua vivendo no automático. Ou começa, a partir de hoje, a se posicionar e construir a vida que realmente merece.